Bom dia! Fala galera do nono ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos continuar mais uma aula de matemática, apostila 2, caderno 2, apostila nova, módulo 11, correção da questão número 2 da página 294. No número 2, aparece um texto falando sobre um profissional, o profissional de ciências atuariais. Ele é responsável pela elaboração de planos de seguro ou de previdência, pela realização de outras operações financeiras que envolvam risco. Para quem não conhecia, essas são as funções desse profissional. Pesquisando na internet, Karina encontrou uma tabela com os 10 melhores salários para estágio de acordo com o curso. Então, nós temos na primeira coluna os cursos, na segunda coluna o salário para o estágio em reais, certo? Agronomia, R$ 2.070. Ciências atuariais, R$ 1.650. Economia, 1.600. Ciência e tecnologia, R$ 1.460. Química, R$ 1.380. Engenharia, R$ 1.360. Relações internacionais, R$ 1.350. Marketing, R$ 1.260. Farmácia e bioquímica também, R$ 1.260. Sistemas de informação, R$ 1.230. Letra A. Determine a moda, a mediana e a média desses salários. A moda eu já grifei aqui. Nós temos a repetição do 1.260. Nós sabemos que a moda é aquele valor que aparece com maior frequência. Então, a moda é 1.260. Para encontrar a mediana, os dados precisam estar dispostos em ordem decrescente ou em ordem crescente. Se você utilizar a ordem decrescente ou a ordem crescente, você encontra a mediana. A mediana fica na posição central. Quando é uma quantidade par, você vai ter dois valores na posição central. Então, a mediana é a média entre esses dois valores. Quando a quantidade de dados for ímpar, sobra um valor na posição central, que é a mediana, ok? Eu coloquei os valores aqui em ordem crescente. Eliminei 4 do começo, 4 do final. Sobraram 2. Então, a mediana é a média entre esses dois. Só que 1.360 e 1.380, você já percebe que quem fica entre eles exatamente no meio é o 1.370. Essa é a mediana. Caso você fique com dúvida, é só somar e dividir por 2, ok? Agora, como encontrar a média? São 10 valores, certo? Você vai adicionar os 10 valores e vai dividir por 10. Somando os 10 valores dá 14.620. Então, a soma dos 10 valores, 14.620, dividido por 10, nós encontramos 1.462. Essa é a média. Agora, na letra B, vem a pergunta: qual é a amplitude desse conjunto de dados? A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor. O maior valor é 2.070. Dele, nós vamos tirar 1.230 e encontramos como amplitude 840. Agora, nós vamos para a questão número 3. A questão número 3 é prontinho, centralizei. A questão número 3 pede o seguinte: vamos comparar os dados das tabelas dos itens anteriores. A tabela do exercício 1 e essa tabela do exercício 2 que nós acabamos de preencher. Em qual delas a amplitude é maior? E em qual delas a amplitude? E em qual delas a média é maior? Eu quero saber em qual a amplitude e em qual delas a média é maior. Então, vamos comparar, certo? No exercício da página anterior, nós calculamos certinho, calculamos a amplitude,
calculamos a média. A média da tabela 1 foi 1.612. A média agora na tabela 2 foi 1.462. Então, a média foi maior lá na tabela 1. A amplitude da tabela 1 foi 1.220. A amplitude da tabela 2, 840. Então, a amplitude também foi maior na tabela da página 293. É só comparar os valores. Então, a resposta, a amplitude e a média, as duas, são maiores lá na primeira tabela, da página 293. Letra B. Construa um diagrama de pontos. Nós já fizemos no ano passado esse tipo de diagramas. Para cada uma das tabelas, desenhe uma linha abaixo da outra para estabelecer a comparação. Na tabela da página 293, os salários vão de 1.180 a 2.400. Então, aqui eu construí uma linha horizontal do 1.100 até 2.400 para atender todos os salários. O importante é que você divida em partes o quê? Iguais, de meio em meio centímetro ou de 1 em 1 centímetro. Então, eu marquei 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 até 2.400. Para cada salário, nós vamos colocar um pontinho. Na tabela anterior, o primeiro salário é 1.180, então eu fiz um pontinho antes do 1.200. Depois nós temos dois salários de 1.200, dois pontinhos aqui no 1.200, certo? Esses valores que eu estou falando são da página 293. Depois nós temos um salário de 1.350, exatamente na metade, entre o 1.300 e o 1.400. Depois nós temos valores antes de 1.600, que é o 1.560 e o 1.580, dois pontinhos antes, e temos um pontinho exatamente em cima do 1.600. A média da página 293, tabela 1, foi 1.612. Então, eu marquei aqui onde seria o quê? A média, certo? Depois, nós temos um salário no 1.800, um pontinho aqui, um salário de 2.250, que fica entre o 2.200 e o 2.300, e o último salário de 2.400. Para cada salário, um pontinho, ok? Agora, o mesmo aqui. Nós começamos, aqui é 1.200, um pontinho para o 1.230, dois pontinhos para representar o 1.260. Depois nós temos o 1.350, o 1.360, o 1.380, certinho? Não temos salário no 1.400. Nós temos o salário no 1.460. Um pouquinho para frente do 1.460 fica a média, que é 1.462. Depois nós temos um pontinho no 1.600, porque tem um salário de 1.600. Depois um pontinho no 1.650, que é aqui na metade, entre o 1.600 e o 1.700, certo? Depois o último, que é lá no 2.070, entre o 2.000 e o 2.100. E assim está pronto o diagrama de pontos. Letra C. Em qual conjunto de dados, primeiro conjunto de dados, segundo conjunto de dados, a maior dispersão, ou seja, os pontinhos estão mais espalhados? Onde os pontinhos estão mais espalhados? No primeiro ou no segundo diagrama? No primeiro diagrama. Letra D. Marque em cada diagrama a média. Não esqueçam de marcar a média dos valores que nós calculamos nos itens 1A e 2A. Analise a variabilidade desses dados nas duas retas, ou seja, verifique se há dispersão dos dados nos dois diagramas em relação à média. Então, nós sabemos que no segundo diagrama, os pontinhos estão mais próximos de quem? Da média. No primeiro diagrama, eles estão mais afastados da média. Essa é a nossa resposta. No segundo diagrama, os dados se aproximam mais da média, certo? Agora vamos para a página 295. Prontinho, página 295.
Cálculo da média em tabelas de distribuição de frequência por intervalos de classe. Vamos lá. Prontinho. Posicionar a câmera, gente, e gravar a aula é novidade, gente. Ainda é novidade. Vamos lá. Você já deve ter percebido que se os dados estão agrupados por intervalos de classes, não há como calcular a média pelos procedimentos até agora estudados. Vamos aprender a fazer esse cálculo quando nós temos a tabela de frequência. Considere as médias bimestrais em matemática dos 32 alunos de uma classe. Nós temos as notas aqui: 6,3, 7, 8,2, 5,4, 6,2, 9,3, todas as notas de 32 alunos, certo? Número 1. Com o auxílio de uma calculadora, encontre a média bimestral dos alunos dessa turma. Então, eu quero que você pegue a calculadora. Você vai somar os 32 valores, certo? Você vai encontrar 234,6. Depois, para encontrar a média, você vai dividir por quantos alunos? Por 32. E vai encontrar que a média é aproximadamente 7,3. Certinho? Agora, observem bem, nós temos 32 valores, certo? Com esses valores, nós vamos fazer a questão número 2. Tem que ter muita atenção para não esquecer nenhum número. Vamos trabalhar com os dados organizados em tabela de distribuição de frequência por intervalos de classe. Letra A. Complete a segunda coluna da tabela. Então, nós temos a nota 4, inclusive, a 5, exclusive. Quantos alunos estão nesse intervalo? Você tem que ir procurando, olha. O 5,4 não entra. Vamos procurando. O 4,5 entra, então nós temos 1. O 4,8 também entra, temos 2. E o 4,2. O 5 não entra porque aqui é intervalo aberto. Então, a frequência são quantos? Quantos tem nota de 4, incluindo o 4, mas excluindo quem? O 5. São 3, certinho? Você tem que fazer isso com todos os intervalos. E olhando lá na tabela de cima, certo? É isso. Contando um por um. Vou explicar aqui a tabela para vocês. Então, de 5, incluindo o 5, a 6, como aqui não exclui o 6, você vai perceber que são 4. Do 6, incluindo o 6, até 7, só que aqui é excluindo o 7, são 5 alunos que tiraram notas nesse intervalo. De 7, inclusive, a 8 exclusive, ou seja, não posso considerar o 8 aqui, são 7. De 8, incluindo 8, a 9, excluindo 9, são 6 alunos que tiraram notas nesse intervalo. De 9, incluindo 9, a 10, excluindo 10, foram 7. Total, 32 alunos, certinho? É só observar na tabela que está lá no comecinho da página e fazer com atenção. Total de alunos, aqui tem que dar quanto? 32. Se não deu 32 é porque você contou errado. Letra B. Chamaremos de ponto médio de um intervalo de classe a média entre os dois extremos de cada intervalo. Por exemplo, no primeiro intervalo, o ponto médio é 4 mais 5 dividido por 2, ou seja, 4,5. Vou posicionar a apostila melhor, só um minutinho. Prontinho. Então, vamos lá. Nós temos 4 mais 5, 9, dividido por 2, 4,5. Ou você pensa, quem fica exatamente entre 5 e 6, a metade de 5 e 6, 5,5. Entre 6 e 7, a metade exata, 6,5. Entre 7 e 8, 7,5. A metade entre 8 e 9, 8,5. A metade entre 9 e 10, 9,5. Ou você soma e divide por 2 e vai chegar ao mesmo resultado. Certinho?
Completei a terceira coluna. Prontinho. Agora, calcule a média com os dados da segunda e da terceira coluna. Nós vamos multiplicar o 3, que é a frequência, por 4,5, que é o ponto médio. Depois, mais 4 vezes 5,5, mais 5 vezes 6,5, mais 7 vezes 7,5, mais 6 vezes 8,5, mais 7 vezes 9,5. O resultado das multiplicações você soma e divide por 32. Fica assim: 3 alunos e o ponto médio 4,5, mais 4 alunos vezes o ponto médio, que é 5,5, mais 5 notas, né, 5 alunos, vezes o ponto médio, que é 6,5, mais 7 alunos vezes o ponto médio, que é 7,5, mais 6 alunos vezes o ponto médio, que é 8,5, mais 7 alunos vezes o ponto médio, que é 9,5. Tudo isso dividido pelo total de alunos, que são 32. Primeiro, nós vamos resolver as multiplicações. 3 vezes 4,5, 13,5. 4 vezes 5,5, 22. 5 vezes 6,5, 32,5. 7 vezes 7,5, 52,5. 52,5. 6 vezes 8,5, 51. 7 vezes 9,5, 66,5. Agora, nós vamos somar todos esses valores e dividir por 32. Fica 238, a soma, né? Agora, dividido por 32. A média fica aproximadamente 7,4. Compare o resultado que você encontrou aqui no item 2C, que foi 7,4, com o obtido no item 2A. No item 2A, a média foi 7,3. Aqui foi 7,4. Os resultados são próximos, mas não são exatamente o mesmo. Aqui vem uma explicação. Dizemos que a média calculada com dados organizados em uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe, como essa tabela aqui, é uma média aproximada, pois sempre haverá diferença entre ela e a média calculada, como nós fizemos no número 1, ok? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no privado, no WhatsApp, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!